Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Memória Alvinegra. Eu falei que teríamos vídeo em dia de jogo do Botafogo, tá aqui, promessa cumprida. Agora, sempre que tiver jogo do Botafogo, a gente vai fazer esse pré-jogo aqui nosso pra gente poder conversar e a gente começar a entrar no clima do jogo do Botafogo. Dessa vez, a gente vai entrar no clima de Botafogo e Vitória, Vitória e Botafogo, mas aqui é o canal Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Então sim, o jogo é no Barradão, mas aqui eu vou tratar como Botafogo e Vitória. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, avisa para todo mundo que aqui no Memória Alvinegra também tem pré-jogo. É mais uma opção de pré-jogo para o torcedor alvinegro ligado aqui no YouTube, querendo saber de notícias e opiniões sobre o Botafogo. Vamos lá, gente, vamos começar a contar essa história aqui, porque a página principal dessa história vai ser contada pelo nosso Botafogo em campo. Esperamos que por uma grande vitória. Mas eu vou puxar esse vídeo aqui para o lado da atenção. O Botafogo contra o Atlético Mineiro, já ia falar Atlético Paranaense, mas o Botafogo contra o Atlético Mineiro fez um grande jogo, uma grande partida, apesar de ter tido momentos de desleixo com a partida. Quem viu o pós-jogo lá no canal do TF que eu participo, viu que eu estava falando isso. Isso não pode acontecer de novo, nem contra o Vitória, nem contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras é outra história, mas isso não pode acontecer nas próximas partidas, até porque um mínimo desleixo pode ser fatal contra o nosso Botafogo. Mas contra o Atlético Mineiro, apesar desse desleixo, o Botafogo foi muito bem. O Botafogo jogou muito bem. Foi uma vitória categórica, justíssima do Botafogo contra um Atlético Mineiro que parece que é uma carruagem virando abóbora. Muita gente falava do nosso Milito, trabalho do Milito, Atlético jogando bem. O Atlético já vem há algum tempo não performando tão bem quanto vinha performando, tá? E talvez essa carruagem comece a virar abóbora no Atlético Mineiro. É apenas uma conjectura. Mas enfim, vamos falar de Botafogo aqui, pelo amor de Deus, já falei de Atlético demais, tá? Apesar da grande vitória da rodada passada, o Botafogo precisa ter atenção redobrada contra o time do Vitória. Muita atenção no time do Vitória com o Alejandro, com o Janderson, por conta da lei do ex principalmente, mas o Janderson é um valor a ter cuidado no Vitória, tá? E o Alejandro é um jogador que decide nos momentos em que o Vitória está mais pressionado. Então o Botafogo precisa ter atenção. Só que o Vitória não vai ser o único adversário do Botafogo nessa partida. E aí eu vou tratar de um ponto aqui, não pelo lado de haver manipulação ou má fé, porque a gente não pode falar isso. Eu não posso chegar aqui e falar que a arbitragem brasileira age de má fé contra o Botafogo. Não posso falar isso com vocês. Mas a gente precisa também ter muita atenção, porque o nosso adversário é o Vitória, mas a gente tem um outro adversário. E esse adversário chama-se Ramon Abate Abel. E o Ramon Abate Abel vai vir com uma dupla que já fez estrago no Botafogo. No VAR, teremos Igor Júnior Benevenuto. Tá? Igor Júnior Benevenuto, não é Júnior, é Júnior. Igor Júnior Benevenuto estará no VAR. Tá? Então, o Botafogo precisa ter muita atenção. O Botafogo hoje tem jogadores pendurados, tá? Contra o Vitória. São jogadores que a gente vai sentir falta. O Botafogo tem elenco? Tem. Mas são jogadores que a gente vai sentir falta na partida contra o Palmeiras. Os pendurados são o Marlon Freitas, o Patrick de Paula, o Júnior Santos, o Diego Hernandes, o Luiz Henrique e o Lucas Halter. Esses são os jogadores punidos, quer dizer, punidos não, esses são os jogadores pendurados. Logicamente que eu falei, gente, dos jogadores disponíveis para jogar, jogadores que não estão no departamento médico. Também tem outros jogadores que estão pendurados e estão no departamento médico. Por exemplo, é o caso do Jefinho. O Jefinho está no departamento médico, mas na partida de hoje estaria pendurado. Fora da partida, a gente só tem uma certeza. Bastos e Tiquinho estão fora da partida contra o Vitória, porque tomaram o terceiro cartão contra o Atlético Mineiro e aí vão desfalcar o Botafogo na partida contra a equipe baiana. Toda a atenção do mundo do Botafogo
com a arbitragem. Por quê? Porque não levando para o lado da má-fé, mas levando para o lado da ruindade. E vamos falar a verdade aqui. Ramon Abate Abel é ruim. Ramon Abate Abel é dos piores árbitros que eu já vi apitando jogo de futebol. Ele não deveria estar apitando, mas isso é outro papo. A gente tem a comissão de arbitragem que tem a sua cabeça afagada pela CBF, ela pode fazer o que ela quiser, que a CBF vai passar a mão na cabeça e vai deixar o filhinho adolescente, mimadinho, fazer o que quiser. Tá? Essa é a Associação dos Árbitros do Brasil hoje para mim. Um bando, um grupo que tem adolescentes mimadinhos que precisam do papai rico passando a mão na cabeça. É exatamente isso que acontece lá na Abrafute. Então eles podem fazer o que eles quiserem. Tanto podem fazer o que eles quiserem que o Botafogo reclamou do Ramon Abate Abel e quem volta para apitar um jogo do Botafogo? Ramon Abate Abel. Não vou me recordar do nome, por exemplo, agora, mas o Palmeiras também fez uma reclamação bem forte, se não me engano, no Brasileirão de 2022 ou 23, alguma coisa assim, e esse árbitro não está mais no quadro da primeira divisão. Esse árbitro hoje está enterrado na segunda divisão, ele não apita mais jogo de alto nível. É exatamente assim que funciona para alguns clubes, menos para o Botafogo. Ramon Abate Abel vai estar na partida. E ele vai arrumar um jeito de pegar esses jogadores que estão pendurados e tirar do jogo contra o Palmeiras. Então aí é que entra o cuidado. Cabeça no lugar. Sabendo que você tem que marcar duro, sabendo que você tem que chegar com vontade para uma dividida, mas sabendo que você não pode reclamar. Fica quietinho, tá errado. Só chega, se tiver que chegar, chega devagar, fala, pô, eu acho que foi, deveria ser visto. Mas chega com respeito, não chega gritando, porque hoje em dia se você só chega gritando, a gente vê vários jogadores aí que não xingam hora nenhuma, mas chegou gritando, cartão. Então, cabeça no lugar. É saber que o Ramon Abate Abel é ruim, que o Igor Júnior Benevenuto é pior, que a gente não vai ter uma arbitragem a nosso favor, que a gente não vai ter o VAR, que a gente não vai ter nada. A gente vai ter o VAR contra, mas o VAR a nosso favor a gente não vai ter. Então é ter cabeça no lugar, é ir para a dividida sem... com toda a frieza do mundo. É não reclamar com a arbitragem. Deixa o Ramon Abate Abel para lá. Joga a nossa bola. Porque o Botafogo, jogando o seu futebol, é melhor que o Vitória. O Vitória deu uma boa evoluída com o Carpini, mas o Botafogo ainda é muito mais Botafogo contra o Vitória. É só a gente jogar a nossa bola. Dá pra gente ganhar o jogo esquecendo a arbitragem, esquecendo qualquer coisa. Não reclamem com o Ramon Abate Abel. Ele é ruim. Reclamar com quem é ruim não vai dar resultado. Tá? A gente reclama com quem é ruim porque sabe que essa pessoa que é ruim pode melhorar. O Ramon Abate Abel não é o caso. Ele não vai melhorar. Acabou. Então o Botafogo precisa ter a cabeça no lugar. Escalação do time do Botafogo contra o Vitória agora. O Glorioso deve ir a campo no Barradão com John, Damian Soares, Lucas Halter no lugar do Bastos, Alexander Barbosa e Cuiabano na lateral esquerda. Esse é o nosso sistema defensivo. Talvez o Marçal possa ser esse lateral esquerdo, mas eu iria de Cuiabano, já explico por quê. No meio de campo, possivelmente, Marlon Freitas, Gregor e Tietê. E no ataque, Júnior Santos, Luiz Henrique e o Eduardo, fazendo ali a função de segundo atacante, colado com o Júnior Santos. Esse deve ser o time do Arthur Jorge contra o Vitória. Então, a gente viu que temos time. É jogar com a cabeça no lugar, é esquecer o árbitro, porque o Ramon é ruim. Eu não chamo ele de Ramon Abate o jogo à toa. Ele é muito ruim e sempre ruim pro lado do Botafogo. Eu não sei o que acontece com o Ramon Abate Abel. Parece que ele vê essa camisa aqui e ele pensa, vou bugar hoje. E ele vai lá e dá aquela bugada. Ele é muito ruim, ele é muito ruim. Mas dá para vencer o Vitória. E é importantíssimo vencer o Vitória para chegar na partida contra o Palmeiras em igualdade de condições na pontuação, porque vai ser um duelo de 6 pontos, talvez pela liderança do campeonato. Vai que, mas pode ser a disputa pela liderança do campeonato. É só o Botafogo ter a cabeça no lugar.
bola por bola, o Botafogo é muito melhor que o Vitória. E aí eu falei que eu ia comentar sobre o Marçal. Eu não escalaria o Marçal hoje contra o Vitória. Eu escalaria o Marçal contra o Palmeiras. Porque contra o Palmeiras a gente precisa se resguardar um pouco mais. Então, já que a gente precisa se resguardar um pouco mais contra o Palmeiras, na nossa lateral esquerda, também na nossa lateral direita, mas a gente tem o Damian Soares, tá? Então é bom a gente resguardar o Marçal agora. De repente coloca ele mais no segundo tempo para já ir ganhando ritmo de jogo. Mas o Marçal precisa ser pensado nesse gap de 2 partidas. O Marçal precisa ser pensado para a segunda partida na nossa casa contra o Palmeiras. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Repito, comenta, deixa o like, compartilha também esse vídeo aqui para outros torcedores do Botafogo que querem mais opiniões sobre o Botafogo. Mais uma opção de pré-jogo aqui no YouTube com o canal Memória Alvinegra. E aqui, o Botafogo sempre joga em casa. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.